Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Takara, fisioterapeuta inconformado, curioso e estudioso. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito de condromalácia. Muita gente vem aqui para o meu consultório para saber o que é condromalácia, né? Por que eles têm a condromalácia? Aliás, por que não? Eles vêm porque sentem muitas dores no joelho e aí foi diagnosticado como a condromalácia. O que é condromalácia? Condromalácia nada mais é do que o amolecimento precoce, ou seja, o amolecimento acontecer de uma forma muito rápida ou antes do esperado da cartilagem do joelho. Mais especificamente dessa região aqui, ó, né? A gente tem na verdade a patela, que é esse ossinho da frente, antigamente chamado rótula, que é onde a gente consegue movimentar. E aqui embaixo a gente tem um espaço que é onde acontece o movimento dessa patela. Então a patela ela sobe e desce conforme a gente movimenta o joelho, ó. Tá vendo? E aí dependendo do jeito que essa patela estiver posicionada ou dependendo do quanto tiver tensionado o músculo, ele acaba gerando um atrito muito grande. Então, a constituição do corpo ele foi feita para a gente ter um movimento perfeito da patela em relação ao espaço que ela deve articular aqui no joelho. Só que na maioria das vezes, essa patela ela fica ou um pouquinho girada, ou um pouquinho deslocada, geralmente para o lado de fora, que caracteriza uma hipermobilidade, ou seja, essa patela se movimenta demais, porque na hora que a gente faz o movimento, ela tem que entrar no eixo. E na hora que ela entra no eixo, ela simplesmente desloca para dentro, cria um atrito muito grande, principalmente nessa região, que faz com que essa região ela comece a ter um desgaste precoce. Em vez de ter um desgaste em toda a patela de uma forma uniforme, consequentemente o nosso corpo conseguir ter essa capacidade de absorção de tensão, na verdade ele acaba tendo uma sobrecarga muito maior em um ponto só. E esse ponto ele faz com que tenha um amolecimento precoce e gradativamente vá acontecendo a inflamação e consequentemente vai ter uma perda dessa cartilagem, né? Então essa cartilagem ela vai ficando com menos capacidade de absorver impacto ou de diminuir o processo de tensão e de resistência, e aí a gente vai tendo desgaste até ficar muito próximo do contato osso com osso. Quando acontece esse contato de osso com osso é chamado de artrose, ou seja, um osso fica batendo no outro, fica raspando no outro, e isso é um processo que gera muita dor e muita inflamação. Então, para mim, sim, as pessoas geralmente vêm ou com um grau muito elevado, um grau 4 de condromalácia, né, que é já caracterizado como osteoartrose do joelho. Só que o que eu tenho encontrado também é pessoas que têm o desgaste, já tem uma instabilidade, já tem um comprometimento, mas não sentem dor, né? Então, o que eu faço com essas pessoas que não sentem dor? Eu tiro elas da atividade física justamente para prevenir esse desgaste acelerado. Antigamente era preconizado fazer isso. Hoje, o que está sendo realmente enfatizado e está sendo muito trabalhado dentro do ambiente da fisioterapia, principalmente, é criar uma harmonia e uma organização de toda a musculatura. Para quê? Para que a gente tenha um melhor deslizamento dessa patela em relação ao joelho, né? Ter uma melhor organização muscular, tanto da musculatura aqui do quadríceps, que ficaria aqui na frente, quanto da musculatura que junta a parte de trás, que são os isquiotibiais, bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, junto com a musculatura da panturrilha. Para quê? Porque o que está sendo levantado pela literatura é que quando existe uma sobrecarga mecânica da patela em relação ao fêmur, é porque esse estímulo aqui está sendo solicitado de um jeito errado. Ou seja, eu tenho muita contração muscular ou tenho pouquíssima contração. Só que na hora que a pessoa já fez o movimento, ele não teve o melhor percurso, né? Então automaticamente ele começa a ter muita instabilidade. Então, para quem sofre de condromalácia, existe sim mecanismos da gente conseguir neutralizar esse desgaste, né?
O que é muito importante, ainda não foi descoberto nenhum processo para conseguir fazer aumentar essa cartilagem. Ou seja, para quem já perdeu, por enquanto ainda não foi descoberto nenhuma tecnologia ou nenhum princípio ativo para conseguir restabelecer. O que está sendo evidenciado é que a organização de toda a função da musculatura, e não só da região do joelho, mas principalmente do membro inferior inteiro, ou seja, musculatura do pé, do tornozelo, da perna toda, da coxa, do quadril, eles fazem com que o seu joelho ele sofra menos sobrecarga e automaticamente a patela tem uma função melhor. Então o nosso cérebro também ele é muito inteligente. A partir do momento que a função está restabelecida e está preservada, ele consegue tirar essa sobrecarga excessiva e o disparo da dor ela vai diminuindo. Tendo menos dor, ele vai inibir menos musculatura, que consequentemente a gente começa a trabalhar com mais qualidade o resgate dessa força muscular. Então é imprescindível para quem sofre de condropatia ou condromalácia, né, ter a função da perna restabelecida, ou seja, a articulação ela tem que trabalhar de um jeito harmônico e, na minha concepção, com a maior amplitude possível, tá? Por quê? Porque quando a gente vai restringindo o movimento, você cria pontos de contato praticamente no mesmo lugar, né? Você diminui o processo inflamatório no primeiro momento, porém você deixa de ter harmonia de todo o segmento. Então, para mim é importante restabelecer o movimento como um todo, desde que não seja extremamente invasivo ou a gente tem que conduzir o processo de evolução de uma forma bem gradual. Então, a gente tem que voltar a ter um movimento sem dor, sem gerar processo inflamatório, de forma gradual e com a máxima amplitude possível. Então, por exemplo, se você está com dor no joelho, é importante deixar ele parado? Sim, né? Deixar parado em relação a ficar colocando carga nele. Só que é extremamente importante você gerar o movimento, porque é através do próprio movimento que vai fazer com que o seu cérebro e todos os tecidos em volta consigam restabelecer a função. E automaticamente a gente vai devolvendo a capacidade desse joelho. Então, para quem sofre de condromalácia, o que é muito importante é restabelecer função, restabelecer mobilidade, restabelecer força de contração de quadríceps, junto com isquiotibiais, que é a musculatura que fica de trás da coxa, e da panturrilha, tá? É uma coisa simples, não é tão simples para ser trabalhado, porque imagina, você desenvolveu esse amolecimento da cartilagem durante vários anos da sua vida, e muitas vezes quando a gente precisa cuidar dessas pessoas, elas não têm paciência para esperar o processo se desenvolver gradativamente, né? Então, o nosso serviço como fisioterapeuta não tem como fazer milagre, não tem como a gente fazer uma solução mágica. Na verdade, a gente tem um entendimento que ele pode ser mágico, sim, só que ele vai ser trabalhoso, porque tem que ter um comprometimento de quem está do outro lado assumir a responsabilidade. Então, o que eu vejo hoje na minha rotina clínica é que a grande maioria das pessoas vem me procurando como sendo a salvação, mas na verdade elas são a própria salvação desde que elas se comprometam a fazer aquilo que o profissional propuser. Então, a minha missão aqui hoje é demonstrar o quanto que vocês são responsáveis pelo seu próprio tratamento. Ou seja, se você for recorrer a um profissional especializado, escute bem o que ele vai te orientar e tente fazer aquilo que for proposto, porque não é muito inteligente ou não tem uma boa solução se você não abraçar a sua causa e fazer por você aquilo que for orientado, tá bom? Então, assim, a grande dica é, condromalácia, ele é tratável sim, de uma forma conservadora, é extremamente eficiente, e quem tem condromalácia geralmente carrega isso como um estigma, carrega isso como uma doença. E na verdade, no meu ponto de vista, é assim, é presença de alguma alteração que está me informando que seu corpo não está trabalhando bem. Tendo isso como elemento informativo, eu vou prestar atenção em todo o corpo para saber o que não está funcionando bem para essa região estar sobrecarregada. Tá bom? Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho como é que funciona essa dinâmica de alteração do desgaste e do amolecimento da cartilagem, aqui principalmente da região
patelar, que é esse ossinho aqui, e dessa região também aqui do fêmur, onde tem o espaço troclear, que é por onde excursiona a nossa patela, tá bom? Fica a dica, eu acho que o esclarecimento é a melhor ferramenta que a gente tem para se cuidar. E aí mais para frente eu vou passar exercícios que podem te ajudar a controlar o desconforto e até mesmo zerar essa disfunção, tá bom? Valeu, nos encontramos no próximo vídeo. Grande abraço!